Estão lembrados que na pandemia teve um momento lá que deu o dobro da inflação da época, do período. E aí, acho que 2021 ou 2020, foi na pandemia, num desses 2 anos aí. Enfim, quem tinha contratos atrelados aí ao IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, ficou pé da vida porque deu o dobro, pô, né? Mas, em compensação, ultimamente, está dando muito menos que a inflação, tanto que o IGPM está amargando aí um preju, portanto, ele está a menor 4,47% nos últimos 12 meses, e nesse mês aqui deu um empurrão para isso, uma deflação de 1,84%, ou seja, ele deu 1,84% a menos do que a inflação. Quem tem contrato de aluguel e tudo mais, o locador, né? Eu confundo sempre. Locatário é quem aluga, né? O locatário deve estar contente, mas o locador deve estar. Não está satisfeito, não. Mas por que é? Esse índice aqui, ele regula tantos contratos assim? Será que está previsto? Porque você vai dizer o que eu tenho com isso. Sei lá, rapaz, tem tanta coisa que você fez aí de compromisso, empréstimo, sei lá, e Sim, tal. Se ele é financiamento de casa. se é ele que regula aí o reajuste, tanto para mais ou para menos, aí depende da sua condição no contrato, você vai ter prejuízo ou então, de alguma forma, vai sair ganhando com isso. Mas sempre há prejuízo e benefício, dependendo da sua situação nos contratos, aí tudo. Às vezes de um simples aluguel, por exemplo, né? É mesmo, por que está caindo tanto assim o GPM, que já foi assustador em outros tempos, hein? Moacir Bertassi, professor de economia, me diga, esse IGPM regula, entre outros compromissos, o quê? A energia elétrica, Ah lá. escola, universidade, Entendeu? seguro, plano de saúde, aí principalmente aluguel e contratos imobiliários, né? E você aí que está me ouvindo achando que isso aí não era nada. Tá Não, vendo? Ó, regula a energia elétrica que você paga, regula o seu plano de saúde. É. E isso é Essa bom é. para o consumidor, o fato de ter caído, ter sido abaixo da inflação, por exemplo? Então, Daércio, acontece assim, olha, esse índice aí, ele é medido pela FGV. Nós temos algumas instituições que medem esses índices. Para começar, vamos falar sobre o indexador. O indexador é aquilo que você atrela, né, algum preço, e aí ele vai sofrer majoração tanto para cima como para baixo em função da situação de consumo, em função da situação de mercado que faz com que se calcule esse preço. Então, a FGV, que é a Fundação de Getúlio Vargas, ela tem os mais complicados, que é esse IGPM, né? E tem o INCC, né? E tem o ICV, são os que mais aumentam, Décio. Aí tem o IBGE, que aí o IBGE são os que menos aumentam, que nós temos INPC, nós temos aí o IPCA, e aí tem a FIP, que vem com o IPC, e depois tem o DIESE aí também, que tem mais um, que eu não me lembro aqui, acho que é o ICV, alguma coisa assim. Então, esses índices, eles são calculados de acordo com o consumo que foi efetuado em um determinado período. Por exemplo, o IGPM, como que se calcula ele? Você pega o preço de determinados itens, né, eles fazem uma pesquisa em alguns setores da economia, e do dia 21 de um mês até o dia 20 do mês seguinte, eles calculam quanto que foi a variação de preço e eles soltam o IGPM do mês seguinte. Você bem lembrou aí que a partir de mais ou menos agosto de 2020, o IGPM começa a ter uma explosão gigantesca, e aí ele passa 2020 muito alto, 2021 chegou a bater 35%, eu nunca vi um negócio daquele, eu estava morrendo de medo. Inclusive um amigo meu que tinha comprado um terreno lá o amigo meu da FATEC, ele tinha comprado o terreno em Itacoaitinga, ele falou, nossa, estou desesperado, que eu comprei meu terreno por 600 e de um ano para o outro ele tinha aumentado 35% e no outro ano já ia aumentar mais 30%. Eu sei que em 2 anos ia para quase que dobrou o terreno dele, a parcela. Eu falei, amigo Alexandre, Alexandre, você fica de olho, cara, porque
ou você contrai um empréstimo pessoal e numa situação onde você consiga pagar, ou vende esse terreno, porque o IGPM está explodindo. E sabe que passou 2020, 2021 altíssimo, 2022 começou muito alto, aí depois ele foi caindo, despencando, porque a inflação começou a cair também, né? E aí ele chega a bater essa deflação, que hoje nós estamos em menos 2,5, 2,6 mais ou menos, é um negócio assustador. Eu nunca esperava ver o IGPM cair desse jeito, porque quem sempre diria, foi né? o índice que puxava lá para cima. Historicamente, o INPC, né, inclusive é o que nós utilizamos aqui na prefeitura, que é do IBGE, sempre foi o mais tranquilo, ele e o IPCA, que é a inflação. Agora o IGPM sempre foi altíssimo, porque ele baliza inclusive a situação imobiliária, né? E aí, rapaz, eu me fiquei assim, meio atônito também, porque está caindo agora, nós estamos com uma deflação. Na realidade, existe a inflação, quando você aumenta, né? Então, ele provocava um aumento enorme quando estava em 35, agora ele está provocando uma deflação, uma diminuição. Então, todos esses preços que são indexados, principalmente os imobiliários, né, aluguel, energia elétrica, vai ter queda. Mas não se anime muito com isso, sabe, gente? Porque o professor vai explicar melhor aí, porque é o seguinte, o que às vezes favorece uma condição boa para o consumidor, tendo deflação assim, é a queda do consumo. Então, altas taxas de juros, um monte de impedimentos que precisam ser revistos, né? Proporcionam o quê? O cara fica mais tímido e retraído para consumir. Cai consumo, que pode estar interferindo nisso, é uma pergunta que eu vou fazer em seguida para os senhores. Parece bom, mas não é, porque também a produção, como é que fica? E quando se fala em produção, você está falando de exportações, está falando de empregos, de um monte de outras coisas, porque a economia não vive só de cesta básica, arroz, feijão e óleo. Né? A coisa é baseada num monte de coisa que se produz, se o consumo cai, então pode ter sido, inclusive, razão para essa deflação do IGPM. Faz sentido? É isso mesmo, professor? Sim, com certeza, Darcy. Eu sempre falo assim, olha, sempre que você vai fazer um contrato, analisa qual é o indexador que está o contrato, tá? O IGPM sempre fica com o pé atrás, porque é o que mais aumenta. Ele está num momento assim que é um momento, historicamente, é um momento totalmente diferente, né? Nós nunca passamos nessa situação que nós estamos passando, uma deflação gigantesca do IGPM desse jeito, que caiu de 30 para menos 2, é um negócio complicado. E para os próximos contratos sempre fica de olho. Por quê? Porque, como você disse, Daércio, todos esses índices eles estão atrelados ao consumo, né, à situação de mercado. E nós estamos vivendo no Brasil, nesse exato momento, uma crise de crédito, uma crise monetária. Por quê? Porque a Selic está muito alta, está 13,75. E isso faz com que as pessoas se retraiam, né, deixam de investir, deixam de ir para o mercado para poder... logicamente, com 13,75 você ganha 1% de juro aí tranquilamente, sem sair da sua casa, sem sair do seu sofá. Então eu vou montar uma empresa, vou montar uma indústria, vou montar qualquer coisa que seja. Vou usar vou trabalhar com 10 milhões de reais como parâmetro, tá? Eu vou montar uma empresa, eu vou ter que me preocupar com funcionário, com fornecedor, com cliente, com mercado, com um monte de coisa que é complicada para ganhar 10% de lucro ao ano, para me sobrar 10%. E se eu deixar lá no banco, por causa dessa Selic alta, eu vou ganhar aí mais ou menos 15% ao ano. Então, por que eu vou me arriscar para ganhar 10 se eu ganho 15 sem sair de casa? Isso fez com que o capitalista, quem tem capital, retraia. Então, as pessoas estão optando mais por investir do que por, investir na situação financeira do que investir na economia real. E aí isso fez com que o consumo ele despencasse, ele desabasse, né? Isso, logicamente, provocou
essa situação que é uma situação passageira, momentânea, que no momento que isso volta ao patamar normal de mercado, que é o consumo voltar ao normal, que é a economia destravar, quando começar a cair a Selic, pode ter certeza que do outro lado esses índices começam a subir novamente, tá, Darcy? Por exemplo, ó, eu só vou rapidamente explicar porque em 2020 ele aumentou muito, ele explodiu a partir de agosto. Por que, Daércio? É até triste falar um negócio desse, é infeliz falar uma situação dessa, porque milhões morreram, mas a Covid 2019 foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos para a economia do Brasil, sabia, rapaz? É triste falar um negócio desse. Mas por que aconteceu isso? Porque assim, olha, lockdown 23 de março de 2020, nunca vou esquecer essa data. O finalzinho de março foi um negócio assustador, que estava tudo parado, todo mundo pensava que todo mundo ia quebrar. E a partir de abril, começa então um movimento fantástico, que é aquele movimento de consumo assustador. Supermercado, abril, maio e junho, parecia que era Natal todo dia. Você ia no mercado, estava todo dia com muita gente. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, vai explodir, porque nós vivemos num ambiente sistêmico. Um setor puxa o outro. Quando a ponta, que é o supermercado, começa a vender demais, o supermercado faturaram o que nunca tinham faturado em 3 meses, entendeu? E no meio do ano. Parecia Natal todos os dias. Quando eles explodiram o consumo, logicamente eles puxam toda a cadeia produtiva. Então vem as indústrias alimentícias depois, que puxa o setor da agricultura e da pecuária, que esses puxam as indústrias, por exemplo, metalúrgicas, de máquinas e equipamentos, que são fornecedores deles. Então, tudo isso aí puxou. E isso aí fez com que o consumo explodisse, logicamente, e aí o IGPM começa essa situação de elevação muito grande que nós tivemos a partir do final de 2020. Foi isso que fez com que o IGPM explodisse, entendeu, Daércio? E aí, quando você entra na cadeia produtiva e tem alguém que puxa forte, que foi esse consumo gigantesco, todos os indexadores, a tendência é aumentar. Nesse exato momento, como nós estamos com uma retração em função dessa crise monetária, que é a crise de crédito, basicamente em função dessa Selic altíssima que nós estamos passando, a tendência são os indexadores diminuírem. Mas, em contrapartida, isso não é bom. Por quê? Porque demonstra que nós estamos tendo uma retração da economia, né? Nós estamos uma economia muito devagar, e é o que está acontecendo. E se você tem uma economia devagar, você tem, logicamente, uma queda de consumo. Queda de consumo diminui emprego. Se não tem emprego, não tem renda, que não gera consumo, que não gera investimento. Isso cria-se um ciclo vicioso, né? E, em contrapartida, quando nós temos na outra ponta, como aconteceu, como eu falei, com essa situação da Covid, né, que aumenta o consumo exageradamente do agronegócio, você tem aí um crescimento gigantesco dos indexadores. Eu queria só fazer um adendo aqui, Daércio. Na época do Covid, a parte da economia que estoura é o agronegócio, porque os serviços e os demais diminuem. Por exemplo, as pessoas deixam de comprar roupa, calçado, de viajar para poder comer, entendeu? Então o agronegócio explode, mas o restante diminui. Tanto que no período, em 2020, o PIB do agro, ele aumenta 20%, enquanto o Brasil retrai 7% nos demais, entendeu? Em 2021, o PIB do agro volta a crescer 6%, enquanto o Brasil continua retraído, a economia do Brasil, e não só do Brasil, como do mundo. Então, o agronegócio salvou a economia brasileira nesse período por causa dessa situação do crescimento gigantesco do consumo, né? Que a China começa a importar gigantescamente do Brasil. Economia é um negócio, ela é simples e ao mesmo tempo é complexo, todo esse mecanismo. É complexo, mas a gente tem que saber aí que esse tal de índice aí, né? Ele regula um monte de contratos e o índice do produtor responde por 60% do índice geral. Então, e agora, André Brás, deixa-me ver certinho quem é ele aqui no contexto, ele é o coordenador de pesquisas da FGV, ele está dizendo mais, hein?
de que há uma tendência dos próximos meses de novas quedas de preços. Isso é ruim, Roberto, isso é muito ruim. Quando eu escuto esse pessoal, esses pesquisadores porque a FGV, a FIPE, o IBGE, principalmente o IBGE, quando eu ouço esses pesquisadores dizendo isso, eu sinto uma tristeza, porque quando você fala assim, vai cair, é sinal que nós estamos numa situação onde a economia está estagnando. Entendeu? Ou está entrando em situação de dificuldade, que é a queda de consumo. A queda de consumo, Décio, gera a queda de emprego, que automaticamente gera a queda de renda, que gera a queda de Entendeu consumo. o negócio? Quer dizer, Entendeu? parece gostoso. Há muitos, a hora que você começou a dizer aí, eu fico triste, porque o preço vai cair. Eu sei que muita gente deve ter dito, professor está louco. Vamos entender que é bom que o preço caia com a economia estável ou avançando, ou crescendo. Aí é bom, porque está crescendo emprego. Mano. Não adianta você baixar preço se o sujeito não tem dinheiro para comprar, que é o que está acontecendo. Gerar desemprego, né? Esse é o grande problema. Esses são a situação que nós chamamos de macroeconomia. A macroeconomia tem essas situações que são totalmente nítidas, né? Ô, professor, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui que me intriga muito. Eu não sou economista, mas sou jornalista, e jornalista do interior tem que saber um pouquinho de tudo. É praticamente uma obrigação. Eu não sou economista e nem dado muito a questões matemáticas e tal, essas coisas de economia. Eu vou escutando vários deles, né? E escuto um, outro e tal, presto atenção para tentar entender, procuro saber se esse economista, o cara que está dando opinião tem vínculos, porque às vezes o cara está dando opinião de economista, mas ele tem vínculos lá com a direita ou com a esquerda, sei lá para onde. Eu tenho que tomar cuidado para ver quem é que está me dando essa informação que eu não entendo, né? Então, nessa hora, eu já vi cada coisa, com todo o respeito, e desculpe a ausência dela aqui, mas a Miriam Leitão, o Sardenberg, os caras aí, eles já falaram coisas assim, olha, o pré-sal é impossível chegar nele, não tem máquinas para isso, então não vai acontecer nada, e depois acontece, não, tem que ser sim, um tempo depois aí já era a solução da horta, na salvação da horta. Então, eu fico muito com o pé atrás. Eu não estou questionando a competência, viu? Mas vendo que cada um deles tem seus vínculos, ou com emissoras, ou com lados políticos, eles têm que ficar meio esperto. E aí você está dizendo aqui, comentando o que disse esse André Braz aqui, que é coordenador de pesquisa, daí encerrou minha pergunta. A gente que é leigo, os ouvintes aqui, todos nós somos leigos, tem economista, do ponto de vista da imparcialidade, ainda confiável nesse Brasil afora para a gente se basear na opinião do cara? Tem mesmo? Ou sempre tem uma dose de tendência do cara no meio das opiniões? Com certeza, Odécio, eles são muito ligados à situação de direita e esquerda, entendeu? A economia não é uma ciência exata, entendeu? Você pode ter várias situações que vão interferir aí, tanto para o bem como para o mal, né? E aí você tem, logicamente, aquelas pessoas que são mais tendenciosas. Aí eu vou lá no cerne da situação. Então nós temos lá nós tivemos lá o pai do capitalismo, ele foi o teórico, né, que criou toda a situação do capitalismo, do capital, que é o Adam Smith. E aí você tem toda uma geração que é ligado a ele. Mais recentemente é o Milton Friedman, né, que está ligado à situação de mercado. E você tem aquela situação do pessoal de esquerda que segue as teorias de Karl Marx com o capital, que vem lá de trás. E aí você tem todo um monte de economistas ligados à situação da esquerda. E eu sempre falo que eu fico no Keynes, né, que é aquela pessoa que disse que nem aqui nem lá ele é do meio, né? O Keynes, ele é mais centrado. Eu sempre falo que eu sou keynesiano, né? Então eu sou um economista que sigo muito essa situação, não tanto de um lado, não tanto de outro, mas uma situação mais centrada naquela, vamos lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E o Keynes disse que o Estado, na realidade, ele que vai regulamentar. O Adam Smith diz que o mercado se autorregulamenta, o Karl Marx diz que
não, que tem que interferir, que aí vem então essa situação do Estado forte e o Keynes ele já é um economista mais, vamos dizer assim, né? É do centro. Então é aquela pessoa que não está nem aqui nem lá, mas é uma pessoa muito mais centrada na economia, como ela deve ser conduzida. Então você tem sim. Então, por exemplo, eu li, eu não vou falar o nome dele aqui, eu li, inclusive está sendo muito falado aí atualmente, né? Um economista aí que ele deu um parecer lá de que, na realidade, o carro popular é ruim, né? É uma situação horrível atualmente, porque não está voltado ao mercado externo, mas ele deu isso aí parcial, porque ele está ligado ao pessoal que está mais voltado a essa situação de mercado, entendeu? Então, é assim, Rodécio, na escola de economia a gente aprende todos esses teóricos, né? E aí, durante essa situação da formação, aí você vai ter economistas saindo de um lado, saindo de outro, e aí sempre tem essa tendência de um falar para um lado ou para o outro. Então, muito confuso. Continua desse jeito que você falou, continua ouvindo bastante. Escuta todo mundo e tira uma conclusão, né? Fala, Adalberto. Não, eu estava acompanhando aqui a entrevista, Dércio, você com o professor, e a gente que não é 100% entendido aí no caso da economia, a gente vê essas letrinhas GPM, IPA, IPC... NCC, essas letrinhas que a gente não entende nada. Lembra a aula de datilografia. Verdade, lembra mesmo. O que a gente entende é o seguinte, que quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai pagar uma conta de luz, quando vai pagar aluguel, a gente sabe se está caro, se está barato, se acaba pesando no bolso da gente. Como você começou o programa, Dércio, eu atento também, o professor falando que tinha caído o valor, a gente imagina que ia cair também os preços do feijão, do arroz, o preço da conta de luz, do convênio médico. Começa a ficar contente. Por outro lado, acompanhando também, percebe-se o quê? O desemprego, que não é uma coisa boa também. A conta vem em outro boleto. Né? Professor, não dá para ter aí as mesmas coisas? A gente ficar contente com o que está baixando e o emprego aumentando? É por isso, Adalberto, que existem as políticas econômicas. Então, na situação pública, nós temos 4 tipos de política que nós precisamos regular no mercado. É a política monetária, que ela está ligada ao dinheiro, ela está ligada aí à situação, por exemplo, da Selic, né? Então, tem muito dinheiro no mercado, a inflação sobe. Tem pouco dinheiro, a inflação cai, mas aumenta o desemprego. Então, tem que ser uma política comedida, para você não deixar nem explodir de um lado nem explodir do outro. Tomar cuidado. E na política também, né, professor? Eu tô com o horário aqui já um pouco avançado, na política também, sabe? Precisa ter um pouco de controle aí, que eu até estou enxergando muito no Haddad. Não estou falando que ele é um bom ministro, nem que vai ser no final. Eu só estou dizendo que ele está, pelo menos, no quesito ouvir a todos, contemplar a todos. Ele vai, na minha opinião, ele está indo muito bem, ele está ouvindo todos os lados da questão, e isso, inclusive, está provocando problema, porque a turma o PT está cutucando ele, que é isso? Mas ele tem que entender que realmente ele agora não é só petista, ele é, antes de mais nada, um ministro que cuida da economia de um país inteiro, de qualquer lado político. Então, você não pode dizer assim, como nesse momento tem dito Lula, vamos criar uma moeda aí do continente aqui, desculpa Argentina e Manitos, mas não vai dar para dividir a bucha com vocês não, sabe? E também não pode ser como um Bolsonaro que nos primeiros dias, depois que ele se elegeu, já saiu chutando o presidente japonês, chinês lá, que é o nosso maior cliente, nosso maior freguês, como ele fez. Quer dizer, essa coisa destemperada que não pode. Eu também sou da ideia de que, ainda mais em economia, o bom senso, que está mais no meio, me parece sempre também o melhor do ponto de vista da economia, como assim disse o professor, aí eu concordo com ele. Professor, muito obrigado pela sua gentileza, tenha um bom dia. Rapidinho, deixa eu Por favor, professor. Que ontem, na hora que terminei a aula, um aluno veio falar, e agora, moça, essa situação da moeda comum? Eu falei, amigo, o euro começou a ser pensado no finalzinho da década de 40, ele foi surgir na década de 90, 2000, então pode esperar que isso daqui nunca vai acontecer no Brasil. Né? Bom, mas enfim, as ideias vão sendo colocadas e a gente vai tentando entender. Então, e nós temos que torcer. Como brasileiro, se você é de direita, de esquerda, ou de centro, de qualquer lado... Não é essa a questão mais, né? Não dá para pensar mais muito nesse sentido aí, não. Tem que meter os peitos aí. Um abraço, professor. Muito obrigado e bom dia. Fica à disposição, igualmente, Dércio.